Salve galera, tudo bem com vocês? Gabriel aqui para mais um vídeo. Bom, hoje é chegada a hora então de a gente estar falando dos investimentos de renda variável, tá? De uma maneira bem simples e bem didática, eu quero passar para vocês, pelo menos de maneira não aprofundando muito em termos técnicos, para não confundir a cabeça da galera que está chegando agora para esse mundo de investimentos. Recapitulando com vocês, no vídeo passado nós fizemos os investimentos de renda fixa. Renda fixa você sempre vai estar ganhando dinheiro, porque é fixo o valor, já é determinado quanto que você vai ganhar. Já no investimento de renda variável, como o próprio nome já sugere pra gente, os valores vão variando. Pode ter perdas, pode ter ganhos, e é tudo isso que eu quero passar no vídeo de hoje. Por isso, de antemão, eu já convido vocês aí para se inscreverem aqui no canal, já deixa o like para estar fortalecendo e vamos pro vídeo. Bora! Galera, antes de mais nada, tá? Para você descobrir qual que é o seu perfil de investidor, você precisa entender um pouquinho sobre renda fixa, que nós passamos no vídeo passado. Importante vocês conferirem aquele vídeo. E investimentos de renda variável, que é esse daqui, tá bom? Lembra que o investimento de renda variável não vai servir para você se você não preencher alguns pré-requisitos, tá? Quais são esses, galera? Primeiro, você não deve investir em renda variável se você não tiver uma reserva de emergência. Gabriel, o que é uma reserva de emergência? Nós já fizemos um vídeo totalmente se dedicando a explicar isso para vocês sobre renda fixa. Então, se você não tem reserva de emergência, não cogita investir em renda variável. Se você precisa de dinheiro rápido, galera, renda variável também não é aconselhável, porque na renda variável a ideia é a gente plantar uma semente para que daqui a anos a gente comece a colher os frutos dessa semente. Então, se você não tiver paciência, você quiser tudo em um ano, em dois, a renda variável não é para você. Se você é muito sensível no seu psicológico financeiro, a renda variável também não serve para você, para o seu perfil. Por quê? Porque ela oscila muito, ela é muito variável. Então hoje você compra algo por R$100, daqui 2 semanas isso passa a valer 70. E aí você fala, nossa, eu perdi dinheiro. E se você visa a garantia, Gabriel, não quero perder dinheiro, eu quero colocar meu dinheiro no investimento de renda variável com garantias de que eu não vou perdê-lo. Então você não vai se enquadrar dentro dessa categoria de investimento. Vai para a renda fixa. A renda fixa, sim, você sempre vai estar ganhando dinheiro, não tem como perder, tá? Lógico, existem maus investimentos de renda fixa. Então, assim, mesmo nos rendimentos fixos, não é ainda totalmente seguro se você não saber o que você está fazendo. Tudo na vida é assim, se você não saber o que você está fazendo, corre algum risco, não é? Então, na renda fixa corre muito menos risco, mas na renda variável qualquer erro pode ser fatal. E agora que você tem ideia se essas características fazem parte de você ou não, a gente pode avançar para o próximo ponto, que é o quê? O que significa, né, a bolsa de valores? Você precisa entender sobre isso e eu vou tentar explicar de uma maneira bem superficial. Imagina que aqui na minha mesa eu tenho uma bolsa de couro bem grandona e com uma profundidade bem relevante. Nessa bolsa de couro, a gente vai colocar as maiores empresas do Brasil, porque aqui a gente está falando da Bolsa de Valores brasileira, tá bom, gente? Então a gente vai pegar o quê? Casas Bahia. Nossa, Casas Bahia tem no Brasil inteiro. Vamos colocar Casas Bahia dentro dessa bolsa. A gente tem Magazine Luiza, vamos colocar mais uma loja de varejo dentro dessa bolsa. A gente tem lojas americanas, vamos colocar aqui dentro. Vamos fugir um pouco do varejo, vamos para outros setores. Por exemplo, a Petrobras, vamos colocar dentro dessa bolsa. A gente tem companhias de telecomunicações, a TIM, a Claro e a Vivo, vamos colocar aqui dentro. A gente tem companhias aéreas como a Latam, a Gol, né, a Azul, vamos colocar aqui dentro. Ou seja, empresas gigantescas fazem parte da Bolsa de Valores, tá bom? Então você tem uma bolsa cheia de empresas para você escolher qual delas você vai investir. Porém, galera, não são todas as empresas que podem participar da Bolsa de Valores. A gente chama de abrir capital na Bolsa, tá? Por quê? Porque ela precisa de um rigoroso processo
de verificação, enfim, vários documentos que vão fazer com que essa empresa se valide no seu plano econômico para ela fazer parte da Bolsa de Valores. Então, por exemplo, a oficina mecânica aí da esquina da sua casa, a panificadora, lojas aí de impressão, enfim, essas empresas pequenas do comércio, elas não têm como, tá? Por quê? Olha que interessante. Para você ter uma empresa aberta na Bolsa de Valores, você precisa ter sociedade anônima. Vencida essa etapa, você vai precisar de um documento chamado CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Você precisa ter 3 anos de balanço auditados, ou seja, vai uma empresa fazer uma auditoria dentro da sua empresa para ela poder saber se está tudo certinho com os números, com o planejamento, se está tudo em ordem antes de você abrir capital. Você precisa criar um conselho de administração e um departamento de relações com investidores para que a sua abertura de capital seja validada. Tem que ter um prospecto detalhado sobre o planejamento financeiro da sua empresa, metas, parceiros, enfim. É muita burocracia para a sua empresa redondinha participar da Bolsa de Valores. Mesmo com tudo auditado, tudo certinho, nada garante que essas empresas elas vão crescer e dar lucro. Então, por isso que você precisa escolher a melhor empresa para que você não sofra com a queda na Bolsa de Valores, com a queda na ação, com a queda nos seus dividendos, para que você não escolha errado. Entenderam como funciona a abertura de capital, galera? É uma escadinha de conhecimento que a gente precisa ter na cabeça antes de entrar de fato nos investimentos de renda variável, que é o que eu vou falar agora. Vou falar para vocês as modalidades de investimento que nós temos dentro dessa categoria. O primeiro deles são as ações. Então imagina que dentro da Bolsa de Valores você escolheu uma empresa para você ser um acionista, olha o nome, para você comprar um pedacinho dela. Hoje, se você fosse comprar uma empresa inteira, você ia gastar provavelmente milhões ou até bilhões, dependendo do planejamento estratégico dessa empresa. Na Bolsa de Valores, nos investimentos de renda variável, através das ações, você consegue comprar pedacinhos daquela empresa. Então imagina uma pizza, onde, em vez de você comprar uma pizza inteira, você vai comprar uma fração dela e pagar muito mais barato. Você se torna um sócio dessa empresa, galera. Então, vamos pegar, por exemplo, a Petrobras. Você pode comprar cotas da Petrobras hoje em torno de R$30. Então, R$30 você tem uma cota da Petrobras. Se essa cota se valorizar, se o Brasil der certo, se as coisas caminharem, você vai ganhar dinheiro através da valorização dessa cota. Essa é uma das formas. Você compra por R$30, ela cresce, desenvolve, investe e no futuro passa a valer 40. Então você ganha R$10 em cima dessa cota que você comprou. E é óbvio, quando você faz investimentos em ações, todo mês você tem que estar comprando cota de empresas que são oportunidades. Você não vai comprar uma cota só. Você vai comprar 10 nesse mês, 10 no outro, 15 no outro e nunca só da mesma empresa. Você vai variando. A Petrobras, por exemplo, não é uma recomendação de compra que eu estou fazendo para vocês, mas sim usando um exemplo didático para o nosso estudo aqui. Ela é uma das maiores empresas desse ramo de combustível, gás, petróleo, né? Mas você vai ter que variar em outros investimentos, porque se esse segmento cair, outros segmentos vão subir. Então você consegue ter um balanceamento, tá bom? Essas empresas também pagam dividendos, galera. Ou seja, em algumas determinadas épocas do ano, elas te pagam um aluguelzinho por você ter comprado a cota. Então cada cota vai gerar um aluguelzinho. Você vai comprando vários e você vai ganhando esses aluguéis aí, esses dividendos das cotas que vocês compraram. Essas são as formas de você ganhar dinheiro com ações de maneira bem didática, bem superficial, para vocês entenderem bem como que funciona esse mercado. E é óbvio que a gente precisa falar do outro lado da moeda. Se você compra uma empresa ruim e essa empresa cai, desvaloriza, você perde dinheiro. Então, entende como você precisa entrar nesse assunto já estudando ou estudado, sempre aprendendo, para que você não faça bobagem. Bom, agora a gente vai para o segundo segmento de opções nos investimentos de renda variável, que são os FIIs. Os FIIs são fundos de investimentos imobiliários. Enquanto nas ações você compra empresas, nos fundos imobiliários você compra imóveis, galpões logísticos,
prédios de escritório, sabe esses shoppings que estão instalados nesses terrenos imensos, nesses galpões gigantescos, esses galpões de Mercado Livre, de Shopee, na beira da estrada, essa coisa gigante. Pois é, tem um aluguel caríssimo para essas empresas se instalarem lá. E você vai comprar cotas justamente dessas oportunidades imobiliárias, desses fundos de imóveis. Então você vai escolher fundos de imóveis para comprar cotas e, diferente das ações, os FIIs, eles te pagam aluguel. Olha que interessante, galera. Você não vai comprar o imóvel, né? Você vai ter o direito de receber uma parte do aluguel. Olha que incrível. Então cada cota que você recebe, que você compra, você vai receber um valor de volta. Então vou pegar o exemplo mais didático possível, que é um fundo chamado MXRF11. Ele é um fundo de base 10, que a gente chama, que o preço da cota varia em torno de R$10 e ele paga mais ou menos em torno de 80 a 90 centavos por mês cada cota. Olha que interessante, você compra uma cota e ele te retorna 90 centavos. Imagina você fazer isso durante a sua vida. Daqui 10 anos, quanto que de aluguel você vai receber desses fundos, tá bom? Mas lógico, galera, vocês precisam também fazer escolhas e saber escolher fundos imobiliários de qualidade, né? Não vai escolher fundos ruins, porque imagina o seguinte, você está comprando a propriedade ali, o imóvel, o direito de aluguel. De repente essa empresa, esse shopping se muda, ou sai de lá, ou fecha as portas, não fica sem proprietário? Se fica sem proprietário, como é que você vai receber aluguel? Ele entra em vacância, que a gente chama, ou seja, ele fica sem nenhum inquilino lá dentro. Então ele não vai gerar receita, tá? Então precisa prestar bastante atenção, porque os FIIs também são investimentos interessantíssimos, que você precisa sempre estar ligado se vale a pena ou não fazer escolha para compor a sua carteira de investimentos. Depois nós temos a terceira categoria de investimentos, que são os ETFs, galera. Os ETFs, você tem a bolsa de valores cheia de empresa, imóveis, tudo dentro, como eu expliquei para vocês. Os ETFs são pacotes prontos de ativos que você vai estar investindo naquele pacote que alguém selecionou para você. Não é o tipo de investimento que eu gosto, tá? Que eu tenho muita afinidade. Eu sei que tem ETFs no Brasil, nos Estados Unidos, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Você vai valorizar ou não esse pacote de ETFs de acordo com a situação econômica do país, como todos os outros, tá? Mas você precisa ficar ligado no pacote que você escolher, o que vem dentro, tá bom? Não é uma categoria de investimentos que eu dou prioridade. Então eu não vou estar entrando muito mais a fundo nisso, mas eu preciso mostrar para vocês que existem os ETFs como opções de renda variável, tá? Vamos para o próximo que eu gosto bastante, que a gente está falando agora das criptomoedas. Galera, as criptomoedas, elas são investimentos muito interessantes e totalmente perigosos pro sem noção. Vamos estudar porque criptomoeda é muito perigosa, porque existem trilhões de cripto, tá? E a gente está falando de criptos já consolidadas, pelo menos até então, como o Bitcoin, que é a única criptomoeda que eu invisto, mas também não é uma recomendação de investimento, porque você não vai investir naquilo que você não conhece. E quando você não conhece alguma coisa, o que você tem que fazer? Você não tem que estudar? Foi o que eu fui fazer. Eu fui estudar o que é o Bitcoin para leigos. Então eu entrei aqui e masterizei esse livro, li todo esse livro aqui para entender o que é o tal do Bitcoin, né? O Bitcoin ele é uma moeda digital, é um ativo digital, ele não tem lastro com nenhuma moeda, com nenhuma bandeira, com nenhum governo, com nada. Então a valorização e a desvalorização dele depende muito da expectativa do que o mercado acha. Todo mundo acha que o Bitcoin vai valorizar, todo mundo começa a comprar Bitcoin, ele se valoriza. Automaticamente o mercado tem uma queda porque todo mundo está desanimado com criptomoeda, então as moedas elas abaixam, movimentações grandes, movimentações pequenas, especulações, né? Influenciadores também, eles ajudam a crescer ou a pulverizar criptomoedas.
Basta o presidente dos Estados Unidos falar alguma coisa boa de cripto, elas vão decolar. Basta uma pessoa de relevância falar alguma coisa mal, elas vão derreter. Então é um ativo que tem mais volatilidade de todos que eu falei para vocês, são as criptos. E tem muita gente que perde dinheiro com criptomoeda, principalmente com criptomoeda porcaria. Eu também gosto de comprar cripto. É o Bitcoin a principal moeda e a única que eu invisto. Tem a Ethereum, tem a Doge, tem a Solana, tem vários tipos de criptomoedas, mas que você precisa estudar para colocar o seu dinheiro. Se você compra uma moeda por R$10 e ela só tende a cair de preço, você vai começar a perder dinheiro aí. E se você coloca 1.000, 5.000, 6.000? Então é um mercado que você precisa estudar. E para finalizar, galera, nós temos os derivativos. Os derivativos, eles nada mais são do que contratos financeiros, cujo qual o valor ele depende de outro ativo, como ações, moedas, entre outros, tá? Os derivativos também, eles não representam o ativo em si, né? Mas um acordo sobre o preço futuro desse ativo. Não é um tipo de investimento que eu tenho muita profundidade também, uma modalidade de investimento muito agressiva para o meu perfil. Eu não gosto de prever quanto aquele ativo vai custar em tanto tempo, sabe? Então eu acho que o risco ele é ainda muito mais violento. Por isso que eu não sou muito fã dos derivativos, mas recomendo vocês estudarem também, porque é mais conhecimento, tá bom? Então são esses, galera, os tipos de investimentos principais dentro dos investimentos de renda variável. Falamos das ações, falamos dos FIIs, dos ETFs, das criptos e dos derivativos. Como é que a gente poderia então classificar, galera? A ação ou as ações vai te dar sociedade naquela empresa. Comprei uma ação do Banco do Brasil, Gabriel, então automaticamente você já é sócio dela. Olha que legal. O FIIs, os fundos de investimento imobiliário, você compra ali uma cota de fundo, você agora tem o direito de receber aluguel. É como se você fosse o dono daquela propriedade e vai receber aluguel de quem se instalou ali. Olha que incrível isso. Depois nós temos os ETFs que vão te dar mercado, porque é um conjunto de ativos ali, então vai estar vários segmentos, vai estar bem diversificado normalmente. As criptomoedas vai te dar uma sensação assim de não saber o futuro, vai te dar uma emoção do que vai acontecer ou não, né? Tem que tomar bastante cuidado. E os derivativos, galera, que eu acho que dão mais dor de cabeça, porque você vai ter que estipular um valor, apostar que aquele ativo vai atingir aquele valor ou não, enfim, eu não recomendaria, tá? Aprenda assim, ó, o investimento de renda variável, assim como qualquer investimento na vida, ele é arriscado. Mas, galera, se você entrar estudado e preparado, você vai ter muito mais chance de prosperar. E o melhor exemplo que eu tenho para falar para vocês nessa aula de hoje é sobre o transporte mais seguro do mundo. Na sua cabeça, qual que é o transporte mais seguro do mundo? Responde aí para mim, aqui nos comentários. Pausa o vídeo agora e responde aí se vocês conseguem falar para mim qual é o transporte mais seguro do mundo. Vou falar para vocês, é o avião. Só que se você entra num avião para pilotar um avião sem conhecimento, o que você vai fazer com essa aeronave? Ela não vai cair e causar a maior catástrofe do século? Não é isso que vai acontecer? É a mesma coisa os investimentos de renda variável. Você precisa estudá-los, né? Principalmente as ações e os FIIs. Estude-os, selecione bons FIIs, selecione boas ações, entenda como funciona, começa com um de cada, para você ver como que experimenta, porque são as modalidades de investimento que mais vai trazer retorno, traz muito mais retorno do que a renda fixa. Só que a renda fixa tem muito mais segurança. Por quê? Porque a galera que entra na renda variável entra sem conhecimento, acaba perdendo dinheiro e fala mal para todo mundo, tá bom? Então, galera, é isso que eu tenho de maneira superficial para estar passando para vocês, para já te dar uma noção do que é o mundo de renda variável. Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida, escreve aqui para mim no campo dos comentários, que eu quero ajudar muito vocês, ok? Se você já investe, comenta aqui para mim e quais os fundos que vocês escolheram e o porquê, tá bom? Do mais, eu espero a sua inscrição.
Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de todo mundo e até o nosso próximo vídeo, turma.